Graça e paz, amados. Obrigado, Bruno. Me falta a unção de pregar com música, tá? O Bruno fica até triste comigo. Mas eu penso o seguinte: se o Bruno se concentrar na música, ele não vai prestar muita atenção na mensagem. Porque é necessário você prestar atenção no que você está fazendo. Principalmente o homem, ele não tem uma capacidade que as mulheres têm, que é de poder fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se o homem estiver dirigindo, isso talvez fuja a regra, tá? Tem aqueles que se acham... Ele não pode conversar muito. Se ele conversar, ele é arriscado passar da rua, perder a rota. E a mulher faz isso com muita facilidade. Agora, uma coisa mais surpreendente na mulher é que podem ter 10 conversando. E as mulheres, elas têm uma capacidade de acalorar a conversa. E elas são possíveis de, pelo menos nessas 10 ou 15, 5 estarem conversando uma com a outra, sem que isso lhe tire a atenção do que aquela outra dupla disse. Ela pode participar da conversa que está ali ao redor com todas, porque elas têm uma capacidade de absorção, de ouvir a conversa. Já o homem, se ele prestar atenção para o lado, já era. Eles não sabem mais o que aconteceu desse outro lado. Queridos, domingo próximo passado, o pastor Júnior falou sobre chamado. E quando se fala em chamado, entende-se serviço. Serviço é o que fazemos, ou o que prestamos ao Senhor. Nós prestamos ao Senhor um serviço. Serviço de adoração, serviço de louvor, serviço de gratidão, enfim... Tudo aquilo que fazemos para o Senhor, quer seja em casa ou fora dela, quer seja na igreja ou onde quer que você esteja, você está servindo a Deus. É serviço. E geralmente se entende por serviço aquilo que é feito por servos. E biblicamente falando, servo é escravo. Isso perdeu para nós um pouco o sentido na atualidade. Graças a Deus não temos mais a escravização, pelo menos não declarada. Mas o servo, ele não tinha direitos a não fazer aquilo que lhe era mandado. Ele servia de forma obrigada. Ele tinha que fazer. Ele podia ser punido com açoites, com perda de alguma coisa e até mesmo com a própria vida, caso ele desobedecesse ao seu Senhor. Isso porque ele era servo, isso porque ele foi comprado, ou mesmo nasceu em propriedade já daquele senhor que era dono do seu pai e da sua mãe, e ele já nasceu escravo. Então isso é servir. E hoje nós queremos falar sobre liberdade para servir. Parece destoar um pouco, né? Como é que pode haver liberdade se é servo? Como é que pode servir em liberdade? É porque a Bíblia diz que Cristo nos libertou. E nós servimos a Cristo. E servimos a Ele de forma livre, de forma liberta. E é sobre isso que queremos falar nessa noite, sobre essa liberdade para servir. Liberdade para ser escravo, ou um escravo liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Um dos princípios mais claros deixados a nós, e princípio esse manifestado por Cristo, é o amor. É por isso que você perguntar em muitas ocasiões o que Deus é para você ou o que Cristo é, você vai ouvir numa dezena de pessoas alguns dizerem: Deus é amor. Porque de fato é. Ele não representa, ele é amor. E esse princípio é algo muito enfático na palavra de Deus. E é enfático porque tudo aquilo, ou toda atitude nossa em relação ao reino de Deus,
Se for feito por qualquer outra motivação que não seja o amor, será totalmente nula. Não terá valor diante do Pai. Qualquer coisa que você faça no reino de Deus, na igreja, fora dela, sendo filho de Deus, qualquer coisa que você faça tendo uma motivação, sofrendo algum tipo de pressão, tendo alguém dito tem que fazer, você é obrigado a fazer, você precisa fazer. Quando é feito dessa forma, sem a motivação principal, que seja o amor, esqueça galardão por isso. Esqueça, no dia do tribunal de Cristo, quando essa sua obra for passar pelo fogo, e a Bíblia diz que elas passarão, serão provadas pelo fogo, essa sua obra será destruída, será queimada, não haverá resultado, não haverá futuro nela, porque o princípio para fazer algo para Deus tem que ser o amor. É inadmissível o uso de força, o uso de coação ou qualquer outro tipo de pressão para que a obra de Deus seja feita. Eu estava pensando hoje, enquanto eu meditava nessa mensagem, no nosso grupo de louvor. Eles não têm tido condições de ensaiar durante a semana. E eles faziam isso. Agora eles estão chegando aqui 15 horas para que haja tempo de eles ensaiarem as músicas que vão cantar. Nenhum deles é assalariado. Nenhum. Nenhum deles recebe algum tipo de auxílio, benefício para tocar ou cantar aqui. Nenhum deles. E você pode ficar pensando e dizer, mas por que então que fazem? Para que fazer? Eles não estão ganhando nada com isso, pelo menos financeiramente. Eu não prometi nada a eles. Dizer, olha, faça bem que você vai ser recompensado. Não. Eles fazem por amor. E essa é a motivação maior que todo cristão deve ter. Quer seja para ler a Bíblia, quer seja para orar, quer seja para convidar alguém, quer seja para realizar o seu devocional, independente daquilo que for, se for feito para o Senhor, tem que ter o amor como motivação. Não pode ser de outra forma. Tem que ser feito com a motivação correta e só assim, só fazendo mediante a motivação correta que você vai receber de Deus aquilo que Ele promete, galardão. Não me pergunte o que é galardão. A Bíblia não esclarece. A Bíblia fala de coroas e a Bíblia fala de galardão. E diz que as nossas provas, as nossas obras todas serão provadas. E redundará, mediante essas provações das obras, o galardão que nós receberemos. Eu quero, nessa noite, ou tarde, usar alguns versos da Bíblia, no nosso manual de instruções, para dar base a esse princípio, tantas vezes esquecido. Um princípio que muitas vezes é deliberadamente anulado por alguns daqueles que são líderes no reino de Deus. E talvez você diga, pastor, onde? Quando alguém te proíbe de fazer qualquer coisa, com isso dizendo, olha, se você fizer, você vai sofrer consequências da parte desse ministério. Se você não vir à igreja no domingo, você vai ser disciplinado. Se você for a algum outro local, você será disciplinado. Isso é coação. Isso é pressão. E a motivação certa é, você virá por amor. Independente daquilo que alguém diga, independente daquilo que você seja incentivado, mas a motivação é, eu vou porque eu amo ao meu Senhor. Eu vou servi-lo porque eu amo, eu vou fazer porque eu amo. Nós sofremos um furto na sexta-feira pela manhã, e eu estava dentro do carro com uma família indo para o Iranduba.
Quando íamos subindo ali o morro, o vizinho ligou e disse: pastor, eu acho que roubaram a sua igreja. Bom, eu já fiquei despreocupado porque eu não tenho igreja nenhuma, né? Então ele disse: o medidor tá lá solto, ele mandou uma foto. E aí eu dei a volta e vim aqui olhar. Cheguei, de fato, o medidor estava, a caixa do medidor estava arregaçada, o medidor estava pendurado. Eu olhei e disse: bom, bati foto de como estava, tentei ajeitar um pouco a caixa, fechei novamente e fui embora. Liguei para o pastor Júnior, que estava trabalhando, estava de serviço. Pastor, aconteceu assim, 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 e você pode resolver? Ele disse: posso. E o pastor Júnior resolveu. Ele estava de serviço, estava trabalhando. Liguei para o Israel, que é o meu braço. Eu não sei se ele é o direito ou o esquerdo, porque eu tenho 2 braços, que é o Edilon e o Israel. Então eu não sei qual dos 2 é o direito, porque eu não sou canhoto, né? Eu sou direito. Então liguei para um dos meus braços e disse: Israel, aconteceu isso, e é preciso que esteja alguém na igreja para receber a equipe que vai até lá. Você está de folga? Ele disse: estou. E veio para a igreja. E ficou aqui. E eu fui para o sítio. Tomei banho de piscina. Capinei. Brinquei com um dos pequenos que estavam comigo lá. E junto com essa família. Comi peixe assado. De vez em quando, é lógico, eu ligava. E aí, pastor Júnior, como é que está? A perseguição assim, cerrada. Até que, no final da tarde, o pastor disse: tudo feito, está pronto. Eu vim do sítio, deixei a esposa primeiramente em casa, que ela não estava tão bem de saúde, estava sentindo dores, e vim para cá. Não, deixei também a esposa e o filho e vim para cá com o Fábio, era o Fábio que estava comigo. Chegando aí, o Israel ainda estava, e olhamos o que foi feito. A Amazonas Energia veio e colocaram um cabo de 25, um cabo de alumínio, e isso podia sim suprir a necessidade para realizarmos o culto de sexta. Possivelmente poderíamos ligar até os 4 aparelhos de ar, e nenhum mais. Mas eu mandei mensagem para a igreja dizendo: olha, eu recomendo que não haja culto hoje. Lógico, o pastor Júnior não ficou muito feliz comigo, porque ele teve um trabalho para que fizesse tudo isso, para que houvesse culto. E aí eu cheguei e disse: não vai ter culto. Eu fiz uma recomendação, aliás. Amados, eu não gostaria de ser assim, eu confesso. Alguns dias atrás eu estava lendo sintomas de autismo e de quem tem TDAH. Eu olhei para aquilo e eu me vi. Eu me vi naquilo. Eu acho que ainda faltam algumas letras para mim: H, J, K, L, M, E. Acho que eu tenho todas elas. Eu digo: não, para o Senhor não pode. Se nós fizermos culto hoje com isso, podemos nos habituar. E eu não quero isso, não é isso. Não é isso que eu quero. Então, no outro dia, no sábado, ontem, levantei cedo. Eu levanto cedo, graças a Deus. Fui atrás de comprar os cabos, não de alumínio, mas de cobre, que é o que precisa para dar algo melhor aqui dentro. E compramos. Com dinheiro, não. Enquanto tiver cartão e puder parcelar, a gente compra muita coisa. Comprei, liguei para o pastor Júnior, que novamente estava de serviço. Pastor Júnior, dá para mandar a equipe? Ele disse: dá. Eu cheguei aqui na igreja 10 horas. Eles chegaram por volta de 11h30. Eu esperei durante 1h30. Eu não murmurei, confesso, não murmurei, porque eu tinha preparado essa mensagem. E eu digo: eu não posso reclamar. Eu não liguei para ele para perguntar: já estão vindo, está chegando, vai demorar muito, você já ligou de novo? Não fiz isso.
Só liguei uma vez a mais para ele, mas não foi. E eles chegaram, fizeram um serviço. Depois que tiveram que inverter alguns fios e fizeram isso, e o trabalho foi feito. E agora nós podemos ligar todos os aparelhos que temos aqui dentro sem problema nenhum. E isso é servir. Mas quem serviu também foi o pastor Júnior, foi o Edilon, foi o Israel, que o Edilon logo de tarde, depois que se desprendeu de algum serviço que está fazendo, veio aqui e ajudou o Israel e soldaram, fizeram algo ali para colocar um cadeado. Ou seja, uma igreja, amados, um reino, tem várias áreas de como servir. Mas eu não liguei para o Edilon. Ele que se enxeriu, ele disse, não, eu vou lá, eu vou ajudar. Talvez o Israel ligou para ele, não sei. Ou seja, amor. O Israel abre a igreja e o Edilon fecha. Só quando tem alguma reunião que ele fica meio apressado, a loura quer ir embora, ele fala comigo e eu fico para fechar, ou então outra pessoa. Mas eles trabalham assim. O grupo de louvor, as irmãs da recepção, enfim, amados. Todos nós estamos aqui prestando um serviço. Mas esse serviço não pode ter uma outra motivação que não seja o amor. Porque senão nós estaremos sendo novamente escravos. E por isso que eu coloquei o primeiro ponto dessa mensagem como cuidado com o feitor. Talvez muita gente não saiba o que significa essa palavra, feitor. Era o chefe, era o capataz dos escravos, é aquele que supervisionava o trabalho dos escravos. Ele era o feitor. Ele é quem dava algumas chicotadas se o serviço não tivesse bem feito. E ainda tinha o capitão do mato, que é quando o escravo fugia, esse camarada ia atrás, junto com uma equipe, atrás de escravos. Então, como cristão, como crente, servo de Jesus Cristo, nós precisamos ter esse cuidado. Cuidado com o supervisor de escravos. Cuidado com aquele que escraviza. Em Gálatas 5:1, a palavra de Deus diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Pastor, está falando da igreja? Sim, eu estou falando da igreja. Amados, não há um local melhor para se fazer escravos do que a igreja. Porque pode-se usar a Bíblia com esse propósito. Embora a Bíblia condene, mas a Bíblia pode ser usada, olha, tem galardão, tem bênção, tem maldição se você não fizer, você não vai ser abençoado se não participar, você não terá a bênção se não fizer dessa forma. E a Bíblia condena isso. A Bíblia diz que nós fomos libertados para termos liberdade, para servirmos a Deus por amor e não por pressão. E ainda diz que é necessário permanecer firme, porque sabe que haverá oposição quanto a isso. Não, você tem que fazer. Domingo próximo passado eu falei do Natan, que não estava tocando contrabaixo. Ele prontamente justificou, é porque eu estou dando uma organizada no som aqui embaixo. Hoje ele estava tocando. Aí tu viu como resolveu, o pastor falou, hoje ele... Não, amados, não foi por isso. Eu já tive vários tipos de reuniões na igreja. E uma das coisas que sempre eu digo quando estamos reunidos sobre fazer, é dizer, nós não podemos obrigar. Nós não temos como obrigar alguém a fazer alguma coisa. Principalmente se dizemos que é para Deus. Não pode ser obrigado, não pode ser pressionado. Se a palavra de Deus não entrar no coração e o Espírito Santo não usar essa palavra para mover o coração na direção correta, que é servir a Deus por amor, não servirá nem para a pessoa que fez e nem para nós. Será um trabalho nulo, desperdiçado. E estaremos enganando pessoas.
Permaneça firme. Se há o aviso e a recomendação, é porque também existe o perigo. Amados, tem tantas igrejas que eu conheço uma igreja que o manual de instruções interno é quase na mesma proporção que a Bíblia. Não pode andar de bicicleta, mulher não pode comer pimenta, não pode usar isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode. E nas relações ainda tem que ter um buraco em cada vestimenta, bata. Porque não pode ver a nudez um do outro. Isso é escravidão, queridos. Que liberdade é essa? Que vida é essa que a pessoa se coloca numa posição de escravo? Muito pior do que na antiguidade. Porque pensa estar sendo liberto e está sendo escravizado por pessoas de má fé, ou pelo menos que não conhecem a palavra de Deus. Permaneça firme. Ah, tem que fazer. Por quê? Não, porque eu estou mandando. Tem que fazer porque senão você não vai. Não vá. Não faça. Diga, estou fora. É o que eu faria. É o que eu diria. Eu sei que se o meu serviço não for por amor, não haverá recompensa. Se não for por amor a Deus, não haverá nada. Será um trabalho totalmente nulo. E eu não vou compactuar ou fazer isso. E saibam de uma coisa, queridos. A mente escravizada, ela demora um pouco. Demora um pouco mais para ser liberta. Lembram-se dos escravos egípcios? O povo de Deus que estava no Egito? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saía do coração deles. Na primeira dificuldade eles lembravam. Eles esqueceram o chicote, esqueceram as torturas, esqueceram o trabalho forçado, e eles lembravam de dizer, lá nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos água. E murmuravam contra o Senhor, porque eles estavam com a mentalidade de escravos. E a Bíblia diz, permaneça firme, não se coloque debaixo de jugo de servidão. O nosso maior exemplo, que é Cristo, ele veio por amor. Ele viveu por amor aqui, ele desceu, deixou o esplendor da sua glória, veio a essa terra, se tornou como nós, nasceu da mesma forma que nós, foi bebê, precisou mamar, precisou ser cuidado, cresceu por amor. Não foi porque o pai mandou. O pai fez um plano e disse, você quer? Ele disse, eu vou. Eles não têm outra solução. Eu vou morrer por eles. Amor. Esse é o exemplo que devemos seguir. Esse é o exemplo que devemos permanecer nele. Se eu quero fazer algo para o Senhor, tem que ser por amor. Antes escravo do diabo. O Senhor vem e nos liberta. Aí somos aprisionados por homens, por líderes. Eu não sei por quantas igrejas você já passou. Temos muita gente aqui que não se converteu nessa igreja, mas possivelmente saiba do que eu estou falando. Amados, a Bíblia tem preceitos, sim, muitos. A Bíblia nos diz como devemos viver, nos diz como devemos falar, como devemos proceder, como devemos fazer. Mas a Bíblia não diz, você é obrigado, nem a me converter eu sou obrigado. A Bíblia diz que o Senhor bate, e se alguém abrir a porta, ele entrará. Ele não arromba a porta. Ele não destrói a tua porta e invade a tua morada, o teu coração, não. Então, com base nisso, eu posso te dizer, se alguém tenta te obrigar a fazer alguma coisa para Deus, diga não. Agora, se há amor no teu coração, se a tua motivação é fazer por amor a Cristo, faça. Faça, continue fazendo.
Eu olhei para a Aninha agora e eu lembrei que acho que há uns 2 domingos atrás eu obriguei ela a vir aqui na frente. Pastor, não. Venha. Não, venha. Ela veio. Eu chamei o Eliel para ajudar, porque ela não falou nada. Mas eu disse que até o final do ano ela vai estar pregando aqui. Ou seja, eu vou ter que chamá-la ainda muitas vezes, para que isso aconteça, para que esse medo de público desapareça da vida dela. Aí você vai dizer, pastor, isso não é escravização, não, é libertação. Libertação do medo, para que o Senhor possa agir na vida dela. Cuidado com a motivação. Filipenses 2, verso 3. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmos. Nada façais. Está falando do nosso serviço ao Senhor. Não faça por rivalidade, não faça por vaidade, seja humilde. Amados, todos nós, somos desde muito pequenos ensinados a vencer. Somos aconselhados a estudar para vencer, somos aconselhados a fazer para vencer, somos incentivados a progredir para sermos vencedores. Na cabeça daqueles que nos ensinam, perder não é uma opção. Isso gera em nós rivalidade. Nós não queremos perder. E quando nós não queremos perder em nada, nós achamos que sempre aquele outro é o rival. Nós vemos isso na nossa igreja, já fizemos gincana não. O que foi que nós fizemos, Ana? Macrocélula, tivemos disputa de grupos, de células aqui. E a gente viu o que foi, né? Não, está errado. Não, esse ponto aí não era para ser tirado. Não, o pastor julgou errado, está puxando para aquele... Rivalidade, por quê? Porque não queremos perder. Nós somos incentivados a isso, a lutar. E isso gera em nós essa rivalidade. E a Bíblia diz, não faça nada, palavras minhas, o Senhor diz, não faça nada para mim, por rivalidade, disputando com alguém. Quando lutamos no mesmo propósito, o reino não deve ter perdedores. E não há. Se estamos com o mesmo propósito de fazer uma macrocélula para que a igreja seja avivada, se fizermos uma macrocélula para que a igreja traga visitantes, não vai haver perdedores. Fizemos um acampamento recentemente, dividimos em grupos. E numa noite lá disseram, o pastor vai julgar. Eu digo, eu mesmo não, estou fora. Estou fora, julguem vocês. Eu não vou pegar o nome de ladrão, de estar puxando brasa para um ou para outro, não vou julgar. Amados, não há perdedores quando a igreja faz algo. Porque se der certo, nós vencemos. Todos nós. Se o propósito foi alcançado, todos nós vencemos. Nós estamos vivendo uma época em que nunca vimos tantos líderes almejando títulos. Alguns deles até mesmo apropriando-se dos títulos na intenção de serem mais. Apóstolo, pai apóstolo, apóstolo primax. Teve um que se tornou patriarca. Ezequias conhece bem ele. Queridos, isso é vaidade. Quando chegarmos no céu e estivermos frente a frente com Cristo, Ele não vai chegar, apóstolo, seja bem-vindo. Não é dessa forma. Títulos não irão aparecer na nossa relação.
diante de Deus. Títulos não irão surgir, não irão aparecer. Isso é vaidade, a intenção de ser mais do que o outro. E a Bíblia diz: considere os outros superiores a você. Essa é a motivação. Considere o teu irmão superior a você. Tenha cuidado com a motivação que você está tendo. Não é uma disputa para ver quem é o melhor. Não é uma disputa para saber quem é o mais inteligente. A maioria das coisas que são feitas na igreja é com o propósito de que a igreja avance, de que a igreja cresça. E se isso der resultado, todos nós vencemos. Alcançamos o objetivo que a palavra de Deus nos manda fazer. Quando olhamos para para esse monte de títulos e pessoas apropriando-se deles, a gente vê que esse versículo não faz sentido nenhum para essas pessoas. Eles não leram esse versículo, porque eles querem títulos exatamente para serem mais do que você, para que você possa chamá-lo assim, fulano de tal, e tenha um codinome antes, um título antes. E houve uma briga entre eles, e por isso surgiu o apóstolo, aí o pai apóstolo. Não, eu sou o apóstolo primax, porque eu fui o primeiro. Queridos, quando eu olho para a Bíblia, e eu encontro o apóstolo Paulo, escrevendo para comprovar, dizer: olha, de fato eu sou apóstolo. Cristo me escolheu, eu vi Cristo. Ele apareceu para mim como um abortivo. O apóstolo Paulo comprovando, através da sua fala, que ele tinha direito a ser apóstolo. Porque um dos princípios para que fosse apóstolo, ele tinha que ter visto Cristo. E Paulo não viu antes de Cristo ser morto. Ele o viu depois, ele disse: ele apareceu a mim como um abortivo. Por isso tenho o direito de ser apóstolo. Mas agora não precisa. Basta eu reunir o Ezequias, o Edilon, o irmão Valdomiro, e dizer: olhem aqui na minha cabeça aí. E vocês digam: a partir de hoje você é apóstolo. Aí eu já serei apóstolo. Aí vou tirar uma foto da esposa e minha e colocar lá na placa da igreja: apóstolos. Eu já disse que quando tivermos essa foto vai ser do Vânio e da Rose. Queridos, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nesse reino, no reino de Deus, nós já temos um Senhor. Nós já temos um rei. Nós já temos nesse reino um pai. E nesse reino nós temos um que é dono de tudo e de todos. Não precisamos de mais ninguém. E não elegeremos mais ninguém como isso, porque não é necessário. A única forma de se ter êxito no reino de Deus é o amor. Por isso tenha cuidado com a motivação. Até mesmo o nosso perfeccionismo pode ser confundido ou pode ser vaidade, se não estiver ligado ao amor. Essa mania de muitas vezes fazermos perfeito, sermos melhor, não, vou fazer melhor. Se não estiver ligado ao amor, é pura vaidade, queridos. Vai se perder, não terá resultado, não terá futuro. Então tenha muito cuidado com a motivação que está no teu coração quando você fizer algo para Deus. Se não for amor, não faça. Será pura perda de tempo daquilo que está fazendo. Cuidado com a negligência. Negligência é a falta de cuidado, é a falta de exatidão. Negligência é falta de aplicação, é falta de interesse, falta de atenção, é desleixo, é descuido. E a Bíblia diz: tenha muito cuidado
ao fazer as coisas de Deus, para que você não seja negligente. Jeremias 48, a parte A do verso 48 e 10, diz assim: desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Essa é a tradução King James. Algumas traduções, como Ferreira de Almeida, vai dizer: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quando lemos um versículo desses, amados, causa um certo temor em fazer algo para Deus. Porque pensamos: misericórdia, maldito, desgraçado, se eu fizer a obra do Senhor negligentemente, de forma negligente, é isso. Amados, nós não vivemos consagrados 24 horas por dia. Nós não, pastor Subirá diz, nós não ficamos aleluiados 24 horas por dia. Somos gente, somos pó, pecamos, erramos, nos cansamos, ficamos até chateados algumas vezes. E se eu estiver fazendo a obra do Senhor dessa forma, porque estou chateado? Porque gostaria de estar em outro local, mas não tenho que estar aqui. Porque gostaria de estar fazendo alguma outra coisa, mas sou obrigado a estar aqui. Desgraçado aquele que faz a obra do Senhor com negligência. Como conciliar tal situação diante de tão grave consequência? Eu erro. E é possível que no momento em que eu esteja fazendo algo para Deus, eu esteja errando. E eu estarei sendo maldito por isso. Estarei sendo desgraçado por isso. Sabe como nós podemos conciliar isso? Com uma só palavra: amor. Deus sempre nos julgará com base no que Ele vê dentro de nós. Porque o amor a Deus, ele suprime todas essas pequenas coisas. A motivação por amor a Deus, ela manifesta, sim, os nossos desejos, em muitas ocasiões as nossas falhas, mas Deus ainda vai olhar o amor que temos por Ele. E é isso que faz com que não sejamos destruídos. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ame ao Senhor. Faça para Ele por amor, não por obrigação. Faça a Ele por amor, não por pressão. Nós pertencemos a um reino. Fazemos parte desta igreja e há um número grande de atividades que podem ser desenvolvidas. Mas independente daquilo que você vá fazer para Deus, faça motivado pelo amor. Não faça para aparecer. Você estará perdendo tempo. Não faça para crescer diante de Deus ou dos homens. Isso não te levará a nada. Não, eu vou ser reconhecido. Amados, a única pessoa que importa, a qual importa aparecermos é para o Senhor. É Ele quem nos dá vida. É Ele quem nos abençoa. É Ele que pela sua graça nos mantém de pé. Então, só Ele importa. Só Ele. Se tem que aparecer para alguém, apareça para Cristo. E a única forma pela qual Ele vai te ver é pelo amor dedicado a Ele. Não há outra motivação. Não há outro meio pelo qual Ele vai te reconhecer e te conhecer. Que não te falte amor no desenvolvimento de nenhuma obra feita a Deus. Quer seja uma oração, quer seja uma palavra de bênção ao teu irmão, quer seja ler a tua Bíblia, que não te falte amor,
porque só assim terá proveito. Só dessa forma haverá resultado no desenvolvimento da obra feita. E para concluir, a Bíblia nos diz que não podemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, não, eu sou livre. Eu posso fazer o que quiser, sim. Pode. Você pode até desobedecer ao Senhor. Você pode se apartar do Senhor. Você pode fazer qualquer coisa porque de fato você é livre. Mas a Bíblia diz, não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. Existe um conceito de que uma vez salvo, salvo para sempre. E com base nisso, alguns dizem, bom, agora eu posso pintar o 7. Já estou salvo. Estou salvo e posso fazer o que eu quiser porque estou garantido. A Bíblia diz que os filhos de Deus não têm prazer na prática do pecado. Então, se você acha que vai pintar o 7 e vai ficar tudo bem, eu acho que você nunca se converteu de fato. Então, é bom rever esse conceito. Temos um Senhor e a Ele devemos obediência. Ah, pastor, se eu não quiser fazer, eu não faço sim. Mas seria bom você orar, seria bom você jejuar, seria bom você ler a sua Bíblia, porque o que vai te dar a motivação é isso. É estar mais próximo do Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais amor sentimos por Ele e desejo de fazer algo a Ele vem através dessa comunhão. Separado dEle, você fará muita coisa, mas sem proveito algum. Ou fazemos nele e por Ele, ou é melhor ficar parado. Esqueça. Não faça nada. Quem te vê fazendo não vai poder te recompensar. E se você está fazendo só para aparecer, você está perdendo tempo. Então, melhor ficar parado. Não se coloque debaixo de jugo humano, independente do que lhe é oferecido. Porque nada se compara ao que nós receberemos das mãos do nosso Senhor. Ele sim irá nos recompensar. Ele sim irá nos presentear com aquilo que Ele achar que é devido. Um reino dividido, queridos, não resistirá aos ataques do inimigo. E quando uma igreja tem líderes assim, isso vai causar divisão, isso vai causar separação. Se na igreja tem muitas pessoas com rivalidade, vai gerar separação. Se há muitas pessoas vaidosas, achando-se superiores, vai gerar separação. E esse reino não irá resistir. A igreja não irá resistir aos ataques se ela estiver separada, dividida. Queridos, não são poucas as igrejas que abrem e começam, mas logo depois elas fecham. E por quê? Por que isso aconteceu? É porque o diabo ficou furioso. Às vezes o diabo nem teve nada a ver com isso, amados. Homens vaidosos e soberbos, líderes arrogantes e presunçosos, se autodestroem. Não tem a bênção do Senhor. E sem a bênção do Senhor, não adianta ficar falando no nome dEle. Deus não tem nada a ver com isso. Sem a bênção vai falir. Sem a bênção não vai fluir, não vai agigantar-se ou crescer ou permanecer. É necessário ter a bênção do Senhor. Grandeza nunca foi prova de bênção do Senhor. Ah, pastor, será que estamos sendo abençoados? A nossa igreja já foi maior e hoje ela está menor. Amados, a maior igreja do Brasil é a católica. E você está aqui. Não está lá. Mas a maior igreja do Brasil é a católica. Grandeza não é prova de bênção do Senhor. Seja grande ou pequeno, o nosso ministério será julgado pelo Senhor. E pode ter certeza de uma coisa:
quando nós estivermos frente a frente com Ele. E não pense que você vai chegar lá acompanhado. Não, eu estou com a minha varoa aqui, que me acompanhou toda a minha vida, vou junto. Não, é um por um. Não adianta chamar a Amanda, Paulinho. Amanda, me ajuda aqui. Não. É um por um. Face to face. Eu sei que o Senhor buscará uma palavra para tudo o que fizemos para Ele. E pode ter certeza de uma coisa: essa palavra se chama amor. Se houve amor envolvido, se foi motivado por amor, terá recompensa. Se não foi, o fogo provará a nossa obra e ela será queimada, exterminada. Por isso, querido, ame. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor com todas as tuas forças. Porque se você amar ao Senhor desta forma, você vai amar ao teu irmão. Agora, se você não amar ao Senhor, o teu irmão é um mero detalhe, que está ali para ser um concorrente seu e você vai destruí-lo para vencer. Ame ao Senhor. Faça por amor a Ele. Ainda que eu use a palavra de Deus para te obrigar, dizer, não, meu irmão, você tem que fazer. Você diga, vai de retro, Satanás. Se não for por amor, não faça. Se não está no teu coração, eu faço por amor a Deus. Não faça. Você estará perdendo tempo e ocupando um espaço que não é teu para realizar a vontade de Deus. Não confunda isso com os ataques. Nós sofremos ataques na obra de Deus. Muitas vezes vem o desânimo, muitas vezes vem a falta de reconhecimento dos nossos pares, muitas vezes vem os ataques, as fofocas. Tem um monte de coisa que tenta nos colocar para baixo. E a única coisa que vai nos manter alicerçados, firmados, é o nosso amor a Deus. Se isso estiver em você, os ataques virão. Mas você vai dizer, olha, não é para você. Não estou fazendo para ti. Não fiz para lhe mostrar. Eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Fica sobre os pés. Diante da tua glória, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício. Igreja, eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Então cante pra Ele. Sou teu templo, teu sacrifício,
o teu altar, vem queimar em mim. Eu sou teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Nós te declaramos, Senhor, toda adoração a Ti, Senhor. Havia um profeta chamado Elias, e ele, diante dos profetas de Baal, na qual ofereceram um sacrifício a Deus, e aquele que respondesse com fogo seria declarado Deus Todo-Poderoso. Assim como Baal se levanta em adoração ao seu Deus, orando, buscando, eles tinham a certeza, total certeza, que seria respondido. Mas naquele exato momento, Elias, que já tinha toda a certeza no seu coração. Queridos, se você tem certeza no teu coração que você está aqui porque existe um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais, tudo aquilo que você pode realizar, pensar na sua mente, a sua família, a sua casa, o seu filho, a sua esposa, eu creio que o Senhor pode derramar fogo do céu, pode dividir a água, pode fazer o que Ele puder, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, porque só há um Deus em nossas vidas. Se você crê nessa noite, que você possa levantar a sua voz em adoração a esse Deus e declarar que só há um Deus, que só há um Deus nesse lugar, que só há um Deus no Brasil, que só há um Deus no Amazonas. Isso, erga a tua voz e diga: caia fogo! Caia fogo, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu. Levante sua voz. Queima os altares, Senhor, que tem se levantado sobre o Brasil, sobre o Amazonas, sobre a nossa Manaus. Isso, meu Deus, queima, consome, Senhor. Aleluia, continue. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Aplauda bem forte ao nosso Rei. Aleluia.